Como é que você se sente quando você se reconhece como um ser ordinário? Você é ordinário. Eu também. Todos que a gente conhece são seres ordinários, vivem dentro de uma ordem. Aliás, desde que a gente chega aqui na Terra, na primeira margem, que é o nascimento, até a última margem, que é a morte, repare que a maioria de nós vive buscando caminhos que de alguma maneira nos faça sentir extraordinários. E talvez esse seja um fator de distração, de perda de energia e de falta de sabedoria, inclusive. Vou falar sobre isso, mas antes, deixa eu lembrar que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso. A inscrição é importante para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e os algoritmos distribuem para além da nossa bolha. Caso contrário, ainda que você curta e goste do canal, mas não interaja com o vídeo, se inscrevendo, compartilhando, esses caminhos que você sabe, o YouTube mantém ele restrito ali, pequenininho, e pouca gente tem acesso. Então, se você quiser distribuir para mais gente, me ajudar nesse sentido, se inscreva aqui no canal. Mas voltando para a história do ordinário. O que eu chamo de ordinário? Nós vivemos dentro de ordens. Nós vivemos dentro de sistemas. Aliás, às vezes algumas pessoas, ao se deparar com algum conteúdo meu, pensam que eu sou anarquista, né? Contra as regras, leis, sistemas, e não é isso. Mas eu acho que os sistemas podem ser sempre modificados, melhorados, discutidos, porque nós somos assim. Nós como indivíduos e nós como sociedades. A gente está em movimento sempre. Se nós tentássemos manter as mesmas leis que eram aceitas pela sociedade há 500 anos, certamente muita coisa não se aplicaria, muito problema existiria. Então a gente vai adaptando, né? Mesmo o entendimento do que é ético, do que é moral, na medida em que o povo vai evoluindo. Então tudo está em movimento. Esse movimento gera também a ordem das coisas, não só a ordem legal, a ordem de regras, a ordem de sistemas, mas até a nossa própria ordem individual. Por exemplo, nós somos seres que vivem dentro do tempo. Você consegue pensar fora dessas categorias de tempo e espaço? Na física, já se fala sobre isso, se estuda sobre isso, tenta se entender o que é o não-tempo, né? O que é o espaço. Quando a gente olha para o espaço, para os planetas, para as estrelas, é difícil imaginar que existe a possibilidade de que outros universos também existam. Isso gera uma série de nós nos nossos conceitos, na nossa cabeça. Aliás, aquela ideia que estava sendo há 5 anos, 3 anos talvez, mais compartilhada, a história da Terra plana, né? Em parte existia por isso. Né? Por isso que grande parte dos divulgadores da Terra plana são religiosos, porque para essas pessoas é muito dolorido reconhecer a ordinariedade desse planeta. Um entre infinitos. Desse sistema, desse espaço, um entre incontáveis. Entender assim é um baque para as nossas crenças éticas, morais e espirituais. Eu sou um ser à imagem e semelhança de Deus, que me fez, me ama, me cuida. Agora, se eu sou um entre incontáveis, se eu sou um grão de areia, numa praia inteira, esse sentimento, pelo menos sob a perspectiva ordinária nossa, diminui. Então a gente precisa encontrar caminhos, recursos, explicações para negar isso, nos fazendo sentir extraordinários, vivendo num planeta extraordinário. Aliás, se pensava assim, o Sol girava em torno do nosso planeta e não o contrário. O planeta Terra, o centro do universo, e não uma poeirinha qualquer. Aliás, tem um texto maravilhoso sobre isso do Carl Sagan, um divulgador cientista que já morreu há algum tempo, chamado Pálido Ponto Azul. Esse aqui, ó. Eu vou deixar para você. Eu narrei esse texto que, de alguma maneira, compartilha o espanto de um cientista, de um estudioso, diante da constatação de que tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente dá importância, tudo aquilo que a gente conhece, está boiando no meio do nada, num pálido ponto azul. Era o retrato que a Voyager tirou do planeta Terra quando se distanciava dele e ficou ali uma poeirinha. Isso gerou uma reflexão maravilhosa no Carl Sagan, que eu quero que você veja, mas que indica e reforça esse meu ponto. Nós somos seres ordinários. Nós somos seres medíocres,
de alguma maneira. Ainda que eu possa ostentar dinheiro, intelectualidade, sabedoria, juventude, beleza, poder, tudo passa. Tem um negócio que me chama a atenção. Às vezes eu vejo aquelas fotos antigas do rei fulano de tal, do imperador fulano de tal, antigas de 100 anos, de pouco menos talvez, e aí eu vejo que aqueles poderosos, aquele rei, aquelas pessoas que estavam buscando importância ali ao lado do monarca, todos já foram. São ossos e pó agora. Essa ideia nos faz mal, né? Porque, de alguma maneira, e esse é um tema que de vez em quando eu toco também, por alguma razão, não me cabe aqui tentar especular ou explicar, mas a gente carrega a chama de algo que nos parece fora do tempo. O impacto de saber que o ponto final vai chegar, ou a morte, nos gera uma tentativa de negar, ainda que a gente saiba que não é possível. Mas a gente nega nos fazendo, ou pelo menos nos aparentando para as pessoas imortais. Então a nossa imortalidade se projeta no que eu penso, no que eu digo, na minha fama, no que eu tenho, enfim, na própria juventude, né? Eu tento me convencer, ainda que eu não tenha sucesso nisso, a não ser um sucesso transitório, porque logo eu vou constatar que foi ilusão e aí eu vou buscar um outro recurso para eu me sentir imortal, mas a gente tenta, né? Eu quero me sentir imortal. Mas isso não é possível. E uma das maneiras para eu não me sentir mortal é tentar sair da ordem e me tornar extra-ordem ou extraordinário. Eu dei alguns exemplos, no vídeo anterior eu falo sobre crenças que nos distraem. Por exemplo, a crença dos ETs. Eu estava vendo esses dias uma pessoa que alega ser representante dos ETs na Terra, tal, com os discursos de paz dos ETs. Eu estava vendo todo aquele esquema montado em volta daquela pessoa. Palestras, livros, fama, grana, né? E o quanto isso distrai. Porque se você for ouvir as mensagens extraordinárias, o ET falou, o Espírito falou, Deus falou, seja lá quem for, nenhuma dessas mensagens está além, é maior ou é superior às mensagens ordinárias que estão no caminho. E é esse o ponto que eu quero trazer contigo. Enquanto a gente busca jeitos para nos sentirmos, para sermos extraordinários, a gente perde a oportunidade da sabedoria do ordinário. Tem muita sabedoria na ordem das coisas. Tem muita sabedoria no simples. Tem muita sabedoria no caminho. Se eu não tenho olhos ou ouvidos para perceber a beleza das relações mais despretensiosas, se eu não tenho capacidade de entender as mensagens que todos os dias são cantadas pelas árvores, pelas flores, pelas nuvens, pelo vento, se eu não consigo me surpreender ou me espantar diante do fato de que eu, ser mortal, que vive algumas décadas e depois simplesmente desaparece para sempre. Pode ficar na memória, pode ficar na internet por algum tempo, mas depois é questão de tempo, desaparecerá. Se eu não consigo me espantar com o fato de eu aqui perceber a vida e poder compartilhar vida, compartilhar amor, plantar em mim gratidão, apesar dos pesares, apesar das tantas dificuldades dessa vida e desse mundo ordinário, mas mesmo assim superá-las. Enxergar um ponto de chegada onde eu posso trazer pessoas que eu amo, cuidando das pessoas e sendo semente de entendimento, de sabedoria, do meu jeito, do teu jeito, nos nossos contextos, nas nossas vidas, onde é possível. Não necessariamente com um palanque, com um microfone, com uma câmera. Isso é o de menos, né? Isso entra no extraordinário. Mas do ordinário das nossas casas, das nossas relações, das nossas vidas. Se eu não consigo perceber a beleza, o presente, de poder me alimentar, de poder respirar, de poder tomar um copo d'água, de poder me relacionar com animais, com pessoas, com a vida, de estar aqui independentemente do que eu quero, penso, creio. O sol que continua brilhando para todos, os crentes e os céticos, os ateus e os devotos, tanto faz.
chove para todos. E a vida e a felicidade e o amor disponível para todo mundo que percebe. No ordinário e na vida. A busca pelo extraordinário não tem nenhum problema moral, eu não estou aqui condenando isso. Mas talvez me distraia para o que realmente importa, porque uma vez que eu me sinta extraordinário por qualquer recurso que eu busque no meu caminho, essa sensação é como uma droga, ela dura algum tempo, mas depois a realidade volta a se impor como sempre. E a minha realidade existe dentro do ordinário. Talvez seja por isso que muitas religiões e muitos sábios falam sobre a amizade entre crianças e o reino dos céus, seja lá o que representa isso. Crianças dentro do princípio do ordinário, da simplicidade, da gratidão, da inocência, tão perdida nos caminhos de hoje. Esse meu papo contigo, meu amigo e minha amiga ordinários, como eu, é que para você se distrair um pouquinho menos em relação a tantas ofertas que orbitam nas redes, na vida, tentando te fazer se sentir extraordinário, sabendo que isso depois vai te fazer mal. Aquietar-se, simplicidade e humildade nos aponta para o caminho da vida, do ordinário, onde de fato a gente realmente cresce e de fato a gente realmente vive. Que seja assim pra gente, ordinariamente, todos os dias.